Vamos falar de previsões para a semana? Estou aqui com a astróloga Vanessa Tuleski, especialista do Personare, e também com a astróloga Nayara Tomaino. E a gente vai bater um papo agora sobre as previsões da semana que vai começar. Se você quer acompanhar esse programa todo domingo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente lançar uma nova previsão, você recebe um aviso. E essa é uma semana marcante e a gente tem alguns signos dominando o céu. Se você quer descobrir que signos são esses, fica com a gente até o final do programa, que a Vanessa Tuleski vai contar no quarto tema marcante dessa semana que signos são esses. Mas antes da gente começar, eu quero te ensinar a ver em que casa Vênus está agora no seu horóscopo personalizado. Você consegue ver no Personare, vou te ensinar, porque essa casa astrológica, essa área da vida, vai ser uma área que a gente vai falar bastante aqui no programa, e as nossas especialistas vão dar algumas dicas especiais para você, inclusive no quesito amor. Então vamos ver como é que você identifica no seu horóscopo personalizado? Você vai entrar aqui no seu horóscopo personalizado, Personare, e você vai ver na lista de trânsitos astrológicos aqui na lateral, você vai procurar o trânsito de Vênus na casa. Então tem alguns trânsitos de Sol, Marte, você pode ver aqui, e aí, ó, Vênus na casa. Estou aqui com Vênus na casa 9, você vai clicar nessa área da vida, nesse trânsito, e entender um pouco mais sobre essa área da vida, onde vão estar surgindo algumas novidades e algumas dicas que as nossas especialistas vão dar para você. Então, Vanessa, já conta pra gente, já começa o programa com aquele spoiler, o que vem por aí? Acho que você vai gostar, Carol. É modo let it go, deixe ser e acontecer. Essa que é a ideia. Ó, já vou botar minha fantasia da Elsa, que eu tenho, sacanagem, tenho não. Mas eu tenho duas aqui, duas fantasias da Elsa, já vou botar aqui na criançada, pra let it go, é isso aí, Nayara? Vamos deixar tudo ir pro novo, ir pro abraço? Sim, gente, essa semana a gente pode ter algumas surpresas e eu sempre penso que quando estamos buscando algumas soluções e essas soluções não estão dando bons resultados, às vezes a melhor solução está ainda no desconhecido. Então é muito interessante a gente deixar ir o que não está funcionando, porque é nesse momento que o universo vai trazer coisas novas que realmente vão funcionar. Vanessa, então, já conta pra gente qual é o primeiro tema dessa semana. Abrace surpresas e novas possibilidades. Por quê? Porque a gente vem na esteira de uma lua nova, que começou na semana passada com Gêmeos em destaque, Marte e Júpiter em Áries, que tem uma energia muito potente para o novo. E a partir da metade dessa semana, nós temos Vênus em conjunção com Urano. E como a Nayara deu um pequeno spoiler, quando a gente tem essa combinação, a gente tem que se abrir para surpresas. Sabe quando alguém te chama assim de última hora para um convite? A ideia é você dizer sim. E não ficar discutindo, mas é uma quarta-feira, mas é uma quinta-feira, mas é uma terça-feira. Não, vai se abrir para algo novo. Esse aspecto começa a ficar mais forte a partir do meio da semana e ele fala dessas coisas novas surgindo. Inclusive, quem estiver à procura de um amor também deveria se abrir a possibilidades diferentes. Ao invés de você ficar naquele cardápio de sempre, a ideia aqui seria dizer, e por que não? Por que não testar essa pessoa que está um pouco fora do meu habitual? E fora do habitual é muito uraniano. Então, essa semana traz uma sede do novo, uma sede de liberdade. Hashtag renova os contatinhos, né? É isso aí, Nayara? E principalmente quando a gente pensa que estamos saindo de uma lua nova e entrando numa fase da lua crescente, toda essa renovação, busca de possibilidades, né? Na lua nova a gente foi ali e plantou a semente, mas como a gente tem a lua crescente, agora é o momento da gente tomar essas atitudes em prol do nosso crescimento, né? E a lua vai estar em Virgem, a gente precisa de uma organização, mas com o Sol em Gêmeos, é muito sobre o que a Vanessa falou, sobre trocas, sobre a gente ter esses contatos, né? Então, a gente organiza e comunica. E nessas trocas com as pessoas que a gente tem a possibilidade de crescer. E, Vanessa, você vê alguma
alguma questão também no âmbito coletivo, das temáticas que a gente tem abordado aqui, de notícias, alguma coisa dentro desse tema que você queira destacar para a gente? A gente pode ter também algumas notícias de possibilidade também de rompimentos. Você falou em notícias. Os rompimentos que acontecerem vão se dar muito por aquela exaustão de alguma coisa que não está funcionando mais, porque a Nayara também falou isso das entrelinhas. Às vezes a gente está segurando coisas que não servem mais. Então, as mudanças tendem a se impor. Se alguma coisa está sendo assim uma gola muito alta no pescoço, só para usar um símbolo, você vai dizer assim, essa gola eu não quero mais, porque o Urano é muito em prol da liberdade também. E aí já fica aí, Vanessa, e conta pra gente qual é o segundo tema marcante dessa semana. Quando Vênus e Urano se juntam, eles também podem dar turbulências no âmbito financeiro e polêmicas, porque Urano agita. Então, é uma semana, sim, que a gente pode ter oscilação em bolsa de valores, mudanças súbitas, moedas que sobem, moedas que descem, ações que sobem, ações que descem. E nós também podemos ter polêmicas. Nada está plácido demais, calmo demais. E aí você tinha falado também do lado social, Carol, quer dizer, ou melhor, do lado afetivo, mas tem também o lado social, um aspecto que agita o lado social. Então, na vida pessoal, te dá aquela coisa de buscar novidades, eventos novos, e na vida coletiva, tem também essas notícias impactantes, acontecimentos que as pessoas ficam dizendo, mas o que foi isso? O que foi que aconteceu? Dá o efeito surpresa, que também é bem uraniano. E eu acho que é interessante a gente pensar que o Urano, como um significador de caos, isso pode estar muito representado, e inclusive nas nossas vidas, a gente experimentar mais ali para o final da semana, né? Muitos imprevistos, cancelamentos, como a Vanessa tinha lembrado desse lado, é interessante para quem tiver viagens, ficar de olho nos voos, né? Sempre checar tudo, se prevenir com os horários. Mas é interessante a gente pensar também no coletivo que o Urano, ele tem esse lado do caos e da rebeldia. Então, a gente pode notar pessoas tomando atitudes e decisões pelo prazer de se opor, né? O prazer ali de ser do contra. Então, é interessante também a gente pensar nas nossas atitudes, o quanto elas estão sendo de fato benéficas para a gente, ou se a gente quer apenas radicalizar pelo princípio de estar ali vivendo o prazer de se opor, né? Então, é muito interessante a gente experimentar coisas novas, se abrir, mas sempre lembrando que isso precisa, de fato, fazer bem para a gente. E aí, gente, então a gente lá no início do programa, eu ensinei para vocês como é que vocês veem que área da vida está Vênus, que é nessa área que vai estar ali Urano juntinho, que a gente está vendo aqui, e que vai tanto no primeiro tema da semana te convidar, pode ser uma área da vida que te convide para o novo, para você tentar experimentar essas novas possibilidades. De repente pode ser uma área da vida que você conheça alguém, Vanessa, tipo assim, a minha está na 9, vou fazer um curso e conheço alguém no curso, não quero conhecer ninguém, tá, gente? Tô bem aqui no meu relacionamento, mas, por exemplo, né, a pessoa conhece alguém no curso, pode ser também, né, Vanessa? Pode, surpresa total, algo inesperado, né? Pode conhecer sim. E gastar esse inesperado, que aí a Nayara trouxe essa questão da movimentação, podem acontecer coisas nessa área da vida também, que você não estava esperando, né? O efeito surpresa de Urano pode vir nesse setor da vida. Então, lembrem, né, que eu ensinei vocês a verem e depois vão lá ler o trânsito para você entender um pouco mais sobre que área da vida é essa. E Nayara, a gente falou, né, dessa questão do efeito inesperado. Na semana passada, a gente veio falando de uma possível não apaziguamento, mas um alívio um pouco na temática da guerra, né, que a gente está vivenciando lá na Ucrânia. Você vê nessa semana também esse cenário turbulento pode se reverberar, a gente pode perceber isso lá também, nas notícias da guerra? Carol, infelizmente, eu acho que essa semana em si não é uma semana marcada por esse apaziguamento, principalmente porque decisões que tinham sido tomadas, as pessoas podem voltar atrás, mudar de opinião, mudar os acordos, né? Acordos podem ser rompidos quando a gente pensa nesse Urano oposto à Lua em Escorpião.
E temos também alguns aspectos tensos que envolvem ali a Lua em Libra, já introduzindo outro aspecto, né? Mas essa Lua em Libra, ela vai fazer alguns aspectos tensos com Júpiter e o Quirón em Áries, né? Então, nesse sentido, não é uma semana tão boa para a diplomacia, apesar de que o assunto diplomacia pode aparecer bastante. Quer dizer, ainda coisa ainda está encruada, né? Pelo que a gente tem visto, obviamente, nas notícias, mas também aqui nas expectativas astrológicas, né? Todo mundo na torcida que acabe logo essa história, mas a coisa ainda está, astrologicamente, também não está indo cenário propício, não está aparecendo, né, Vanessa, cenário mais propício para isso, né? Não é, porque como a Nayara colocou, pode haver rompimentos de acordos, mudanças, novas direções, surpresas. Então, existe turbulência. E essas turbulências podem chegar na parte financeira também. É uma semana que a parte financeira do mundo vai estar muito destacada. Então, podemos esperar notícias no âmbito financeiro. Quebra de uma safra, como eu falei, moeda que sobe, moeda que desce, ação que sobe, ação que desce. É uma semana de acontecimentos. A gente vai notar isso a partir da metade dela, que é quando o aspecto realmente começa a acontecer. E já fica aí, Vanessa, conta pra gente qual é o terceiro tema dessa semana. Alguns obstáculos no meio do caminho. É um aspecto que já vem desde a semana passada, então vocês podem puxar pela memória da semana passada, que é o Mercúrio que está quadrando Saturno e que traz algumas travas, alguns obstáculos, e isso combina também com esses imprevistos aí de Mercúrio com Urano. Então, a gente talvez tenha que lidar com algumas coisas que vão fazer a nossa cabeça quebrar. Tipo, como é que eu resolvo isso? Entendeu? Como é que eu resolvo essa questão? E agora? Por conta de imprevistos, a gente tende a ter alguns problemas, algumas coisas que podem realmente puxar pelo plano mental e pedir algum tipo de solução. Mas assim como vem o Mercúrio quadrado com Saturno da semana passada, que é um aspecto de tensão, vem também o Mercúrio com Plutão e Netuno, que são aspectos que estão aqui em harmonia e podem sugerir uma boa intuição, a possibilidade de conversar para resolver algumas questões, ou até investigar como é que você resolve algum problema, alguma situação que apareça para você. É interessante porque a gente vê, né, a nossa tomada de decisão sempre precisando passar muito pelo racional. E quando o plano mental está mexido aí como a gente vem percebendo desde a semana passada, até pedir para vocês comentarem com a gente como é que vocês estão percebendo esse aspecto, esse trânsito que a gente tem comentado aqui, como é que está sendo na vida de cada um, comentem aqui para a gente. Mas a gente esquece da intuição, né? Aquela intuição não passa ali pela razão. Às vezes eu sou muito intuitiva e eu vejo que vem a ideia e depois eu vou lá me embasar, eu olho, mas a essência já estava ali, ela veio como um lampejo. Então, é uma semana para a gente talvez meditar mais, né, Nayara? Nayara também é super intuitiva, né? É uma semana para a gente meditar mais e tentar escutar mais o coração do que a mente? Faz sentido? Faz bastante sentido. Carol, quando a gente pensa que no meio da semana vamos ter esse aspecto fluido entre a Lua em Virgem e o Mercúrio em Touro, a gente pode conseguir, né, o signo de Virgem, apesar de ser um signo de terra, ele é regido por Mercúrio, então existem muitos processos na nossa mente. Quando a gente fala, eu preciso me organizar, que a primeira coisa que a gente faz? Listas internas, né? Então, a meditação vai ajudar a gente a manifestar essa estabilidade, organização mental que vamos precisar. Essa conversa fluida com Mercúrio, ela fala muito sobre a gente conseguir encontrar acordos para colocar as coisas no lugar certo. E, por outro lado, o aspecto tenso que Mercúrio vai fazer entre esses signos fixos, né? Quando a gente fala de signos fixos, estamos falando de uma certa rigidez, uma certa teimosia. Então, a gente ordenar os nossos pensamentos, organizar as coisas dentro da gente, vai, inclusive, apontar aonde talvez a gente esteja ali vibrando numa certa teimosia, né? Então, a gente já pode entrar, Vanessa, no nosso quarto tema da semana, que eu dei um spoiler lá no início do programa, que são alguns signos que estão em destaque nessa semana. E conta pra gente
se esses signos, quem é desses signos, né? Quem nasceu com Sol num desses signos vai sentir alguma coisa diferente, alguma coisa especial também. Bom, o quarto tema é que os 3 primeiros signos do zodíaco, Áries, Touro e Gêmeos, estão dominando o céu. Bom, como que isso está acontecendo? Esses 3 signos estão muito enfatizados. Marte e Júpiter estão em Áries, Mercúrio e Vênus estão em Touro, e o Sol está transitando em Gêmeos, sendo que a gente acabou de sair de uma lua nova em Gêmeos. O que esses signos falam normalmente? Eles falam muito de ênfase na vida pessoal, aquilo que depende de você. Então, qual é a grande vantagem que a gente está tendo nesse mês de junho? É um mês muito para vocês focarem no que dependem de vocês. Vocês não estão tanto na mão dos outros. Agora, isso exige uma espécie de força interna, porque isso vai, como se fosse assim, como se os projetos, as ações, as coisas tivessem que partir de dentro de vocês. Não é um momento para ficar esperando que alguém fale o que você tem para fazer, o que você deve fazer. É um momento muito para cada um se colocar em ação. E aí você fez uma pergunta específica, Carol. Se a pessoa é ariana, se ela é taurina, se ela é geminiana, se ela pode sentir mais. Cada um vai sentir na esfera que, digamos assim, na esfera do seu próprio signo. Então, o ariano vai sentir mais forte ainda este chamado para começar. O taurino também vai sentir isso, mas ele vai sentir também o bem viver, que é muito de touro. O bem viver, o curtir a vida, o ter prazer, isso é muito taurino. E o geminiano vai sentir muito no âmbito das ideias, novos contatos, novos cursos, que Gêmeos adoram curso, né, gente? Você fala em curso para Gêmeos, ele fala, mas, de toda forma, todos os signos vão sentir este apelo para começar coisas, para se centrar mais em si mesmo, para buscar novidades, para quebrar uma inércia. Pelo menos é assim que eu enxergo. Estou curiosa para saber também qual a opinião da Nayara. Concordo plenamente, Vanessa. Sua observação foi muito boa, principalmente porque uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse princípio do começo, da independência. A gente precisa lembrar que Marte em Áries é esse princípio de vida totalmente fortalecido, né, no signo que fala sobre começos. Então, às vezes a gente pode notar essa necessidade de ter mais independência. A relação que você fez para os taurinos, né, geminianos, as pessoas desses outros signos, foi incrível. E acho que a gente precisa pensar também em como direcionar essa energia de impulso da melhor maneira possível para a gente canalizar, né? Porque senão, quando a gente fala de um Marte em Áries, que está ali pertinho de Júpiter em Áries, fazendo essa oposição à Lua, Marte pode significar até acidentes, brigas, né? O que a gente tinha falado. É um mood bem voltado ali para a diplomacia, mas às vezes enfatizando essas diferenças, né? Então, às vezes, pode surgir esse princípio de lutar por si, e aí a gente precisa saber como lutar por nós mesmos de uma maneira inteligente, né? Então, essas foram as previsões da semana. Eu queria que você já comentasse aqui para a gente em que casa está a sua Vênus, para a gente continuar essa conversa e te ajudar a lidar da melhor forma com esse momento. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque sempre que a gente lançar uma nova previsão, você recebe um aviso. E eu destaquei o @ da Vanessa Toleski e da Nayara Tomaino, que elas dão várias dicas legais de astrologia no perfil delas no Instagram, e tem o meu aqui também, se você quiser continuar essa conversa que a gente tem aqui toda semana comigo por lá. Eu te vejo na próxima previsão.